E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Yara Freitas e hoje nós vamos falar da diferença entre camuflagem e mimetismo. Vamos lá? Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre camuflagem, mas hoje a gente vai reforçar o que é camuflagem para vocês não confundirem, porque tem muita gente que confunde camuflagem com mimetismo. Às vezes fala assim, olha lá, aquele animal está se camuflando, mas na verdade não é camuflagem, e sim mimetismo. Então hoje a gente vai entender a diferença dos dois. Então aqui na tela vocês estão vendo um camaleão, né, que ele tem essa capacidade de mudança de cor, mas afinal, é o mimetismo? É a camuflagem? Do que se trata isso? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é definir o que é a camuflagem. O camaleão sim tem a capacidade de se camuflar. Então, ó, aqui vocês têm o camaleão, né? Como vocês percebem, ele mudou a sua coloração para se assemelhar com o ambiente em que ele está. No caso, o galho dessa árvore aqui, dessa planta aqui. Então, perceba que a coloração dele é semelhante ao ambiente, justamente para fazer com que ele fique tão semelhante ao ambiente que ele consiga se tornar quase invisível e poder, claro, capturar a sua presa. Então, nesse caso, é uma estratégia que ele faz justamente para ficar mais invisível ao ambiente e conseguir alimento de uma forma mais fácil. Então esse é um dos benefícios que tem com a camuflagem. Então, se a gente fosse definir o que seria camuflagem, seria o quê? Uma estratégia no qual uma espécie, um indivíduo aí, um ser vivo, ele consegue se assemelhar com um ambiente, se parecer com o meio ambiente de forma que ele fique quase invisível. Quando a gente se refere à camuflagem, ela pode ser tanto em questão de cor quanto em questão de formas. Por exemplo, o camaleão ali, vocês viram que ele trocou de cor. E com essa troca de cor, ele consegue se assemelhar ali ao ambiente. Então, quando a gente tem uma camuflagem envolvendo a cor desse animal, envolvendo ali a cor da espécie, a gente classifica essa camuflagem em camuflagem homocrômica, ou seja, mesma cor do ambiente. Vocês também podem ver aí em algum lugar falando sobre coloração críptica, é a mesma coisa, tá? Agora, se aquela espécie ali, ela se camufla mudando a forma do seu corpo, né, que seja a textura, enfim, se ela muda usando esse tipo de estratégia, então a gente vai ter uma camuflagem chamada de homotípica. Então perceba que a gente tem dois tipos de camuflagem, homocrômica e homotípica. Uma relacionada à cor e uma relacionada à forma. A gente pode citar a sépia, no caso uma espécie ali de molusco, não é a cor não, tá gente? É uma espécie de molusco. Pra quem não conhece, eu vou mostrar aqui pra vocês uma espécie. Então aqui vocês estão vendo a sépia em ambiente aquático, claro, ambiente marinho, e essa espécie em específico é o choco comum. Parece até, né, só olhando assim, olha de frente, parece ter um monstro, né, mas é um molusco diferenciado, digamos assim. Então como que ocorre a camuflagem desse indivíduo, dessa espécie? Perceba aqui, ó, a habilidade, a estratégia, a capacidade que esse indivíduo tem de se camuflar no ambiente. Perceba aqui, ó, que ele tá numa coloração azulada justamente porque ele tá num ambiente, né, mais azulado, digamos assim. E isso ajuda ele de alguma forma em questão de conseguir presas, né, conseguir um alimento, por exemplo. Mas uma coisa interessante também é que esse indivíduo ele não consegue só mudar a cor ali, né, do seu corpo, mas ele também consegue mudar o padrão e a textura ali da sua pele. Bem, então agora eu vou mostrar para vocês em outro ambiente. Então imagine que esse organismo está ali e aí em um dado momento ele se depara com um ambiente de vegetação. Perceba que quando ele está no ambiente de vegetação, ele consegue se camuflar, se assemelhando com o ambiente. Ele já mudou a sua cor, ele deixou de ser azul, agora está mais esverdeado, porque justamente ele está no ambiente de vegetação e isso vai ajudar ele a se camuflar ali no ambiente. Assim como, se ele estiver no fundo do mar, né, um ambiente ali de mais de areia, um tom mais cor de terra ali, digamos assim, então é claro que ele também vai mudar de cor. Então perceba que, olha só, justamente que para quando um organismo estiver passando por ali, não enxergá-lo, porque é como se ele fosse invisível. Então perceba que ele consegue mudar principalmente a sua cor. Essa é a estratégia de camuflagem. Então a gente já falou do camaleão, que vocês já estão cansados de saber. A gente também falou de uma espécie aqui de molusco, mas outra que vocês também devem conhecer é o bicho-pau. O bicho-pau vocês já devem ter se deparado por aí, mas para quem nunca viu, eu vou mostrar aqui na tela para vocês do bicho-pau. Perceba ali que ele se assemelha com os galhos das árvores, né, justamente para fazer essa camuflagem. Mas a gente também tem o bicho-folha, a gente tem os leões na savana. Ah, mas leão não muda de cor. Ele não precisa mudar de
de cor. Ele já nasceu com uma cor ali que favorece ele no ambiente da savana. Perceba que o ambiente da savana e o leão, ele tem mais ou menos a mesma cor ali, isso ajuda muito na camuflagem. Então o leão faz camuflagem? Sim, o leão está se camuflando ali, ele tem essa estratégia, ele tem essa capacidade. A própria girafa também, perceba aí, ó, se você encontrar aí nessa foto, você vai ver que tem uma girafa. Mas a gente também tem a Teloderma corticale, que é um anfíbio ali que consegue se assemelhar ao ambiente com a presença de musgos, né? A gente tem as corujas, temos a lagarta barão comum, olha só como que ela se camufla na folha ali da planta. A gente tem a aranha do deserto, é até difícil de encontrar essa aranha, porque justamente ela se assemelha muito com a areia ali do deserto. A gente tem a lagartixa satânica cauda de folha, olha também como que ela se parece justamente com uma folha. A famosa ave urutau ali, que a gente conhece como ave fantasma, parece um tronco de uma árvore, e muitos outros indivíduos que também têm essa capacidade, essa estratégia de camuflagem. Então, de alguma forma, essa estratégia de camuflagem vai ajudar eles. Agora, tem algumas espécies que elas não conseguem se camuflar no ambiente, ou seja, se tornarem ali quase invisíveis, se misturando com o ambiente, se parecendo com o ambiente. Mas elas conseguem imitar outras espécies. Por exemplo, tem alguns animais que eles não são perigosos, mas eles conseguem imitar aqueles que são perigosos. Justamente eles fazem essa estratégia de imitar outros animais perigosos para que quando os predadores olharem para ele, eles falam assim, epa, essa espécie aqui eu não posso comer porque ela é perigosa, então vou comer outra. Então, aquela espécie que imitou, ela vai sair vivinha da silva. Então aí ela vai continuar sobrevivendo, ela vai se reproduzir com outros indivíduos, deixando descendentes, né, deixando filhotes, e assim sua espécie continuar existindo para todo sempre. Então, o mimetismo batesiano é aquela estratégia onde uma espécie que agrada ao paladar dos predadores vai imitar aquela espécie que não agrada o paladar. Ah, mas como é que o predador sabe o que agrada e o que não agrada? Normalmente, os predadores estão o tempo todo ali se alimentando, certo? A partir do momento que ele se alimenta de uma presa onde que deu uma certa indigestão nele, ou seja, fez mal a ele, de repente ali, né, ele chegou a vomitar, regurgitar, enfim. Se o predador teve essa indigestão, ele passou mal ali, é claro que ele, quando se deparar com essa espécie de novo, ele vai recusar, ele não vai querer se alimentar, porque viu que aquilo ali é tóxico, que aquilo ali é venenoso. Então, quando ele se depara com essas espécies que parecem ser impalatáveis, ele vai recusar. Então, essa capacidade de imitar outros seres vivos, né, imitar seres que são tóxicos, vai ser ótimo para essas espécies, porque elas vão continuar sobrevivendo, já que elas imitaram a outra que é venenosa. Então, para resumir, uma espécie que não causa danos, que pode servir de alimento para os predadores, imita uma que causa danos, imita uma que não pode servir de alimentos para os predadores, que não faz bem. Como, por exemplo, gerando ali uma indigestão. Para ficar mais fácil, a gente pode citar o exemplo da lagarta, que ela imita uma cobra. Ou então, da borboleta vice-rei, que consegue imitar a borboleta monarca. Ou ainda, a mosca das flores, que imita a vespa. Então, perceba que esses animais aí, ó, são muito parecidos entre si, só que uma é palatável e uma é impalatável. Ou seja, uma não é tóxica e uma é tóxica. Já o mimetismo milleriano é aquele que uma espécie impalatável, ela imita uma espécie que também é impalatável. Ou seja, uma espécie é tóxica e imita outra que é tóxica. Tá, mas qual que é a necessidade disso? Por que ela iria imitar uma outra que já é venenosa, sendo que ela já é venenosa? Pra que isso? Gente, vocês têm que entender que a natureza é toda conectada. Então pensa comigo, é muito mais fácil espalhar a mensagem que uma certa coloração, ela é perigosa. Então é muito mais fácil espalhar a mensagem, espalhar a informação que uma coloração é ruim para um predador do que só uma espécie. Então, quanto mais espécies ali espalhando a mensagem ali através da sua aparência que aquela coloração é ruim para os predadores vão passar a evitar sempre aquelas espécies. Então é como se fosse assim, quanto mais espécies com aquela coloração, mais mensagem vai ser espalhada e assim os predadores não se alimentam deles, porque eles vão nem sonhar em chegar perto dessas espécies. É o que a gente chama de coloração de advertência. Para isso a gente pode dar o exemplo das borboletas flor da paixão. Perceba como elas são semelhantes. Então, resumindo, a gente tem a camuflagem e o mimetismo. A camuflagem é aquela capacidade, é aquela estratégia onde a espécie vai se misturar ao ambiente, ele vai se parecer com o ambiente em que ele está, justamente para ele de repente se esconder. E aí a gente tem a camuflagem homocrômica e a camuflagem homotípica, uma relacionada à cor e uma relacionada à forma. Enquanto isso a gente tem o mimetismo. O mimetismo, ele não vai imitar o ambiente que ele tá. O mimetismo, uma espécie vai imitar uma outra espécie. A gente tem dois tipos de mimetismo: mimetismo batesiano e mimetismo milleriano. No mimetismo batesiano, uma espécie que é palatável, que é comestível, digamos assim, que não é tóxica, vai imitar uma espécie que é impalatável, que é
tóxica, que é venenosa. No mimetismo milleriano, uma espécie venenosa, uma espécie impalatável, uma espécie tóxica vai imitar outra espécie que também é tóxica, justamente para espalhar ainda mais essa informação que uma coloração e uma certa coloração é péssima para aquele predador e assim o predador não vai nem sonhar em chegar perto e nem comer aquela espécie. Espero que vocês tenham gostado e entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, não esqueçam de comentar aqui embaixo que eu vou responder vocês. Não esqueça de curtir, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no canal. E vem comigo aprender biologia.